Muito boa tarde, galera. Vamos continuar então, da onde a gente parou aqui do capítulo 4 do Galton. E agora a gente vai para o tópico osmose através das membranas seletivamente permeáveis, difusão efetiva de água. Então, a gente vai tratar agora da osmose. De longe, a substância mais abundante que se difunde através da membrana celular é a água. A água se difunde usualmente nas duas direções, através da membrana das hemácias a cada segundo, em volume correspondente a cerca de 100 vezes o volume da própria célula. Então, aqui, trazendo a ocorrência da osmose na hemácia. Então, o volume de água que entra e sai da hemácia a cada segundo chega a ser 100 vezes o volume da própria célula. Então, esse movimento de água que ocorre dentro da hemácia. Então, como isso é possível? Todavia, nas condições normais, a quantidade de água que se difunde nas duas direções é tão precisamente balanceada que o movimento efetivo da água é zero. Então, tem muita água entrando e muita água saindo da hemácia. Entretanto, a mesma quantia que entra é a mesma quantia que sai. Então, enquanto tem água entrando, tem água saindo. E com isso, esse balanceamento gera um movimento efetivo de água zero. Então, o volume em si da hemácia não se altera, já que tem o mesmo tanto de água que está entrando é o mesmo tanto de água que está saindo. Consequentemente, o volume da célula permanece constante. Entretanto, sob certas circunstâncias, pode-se desenvolver diferenças de concentração da água através da membrana, do mesmo modo como as diferenças de concentração podem ocorrer para outras substâncias. Quando isso ocorre, passa a existir movimento efetivo de água através da membrana celular, fazendo com que a célula inche ou encolha, dependendo da direção do movimento da água. Então, no caso da hemácia citada acima, a mesma quantia que entrava era a quantia que saía. Entretanto, dentro da célula pode haver momentos, e se a célula for colocada em um ambiente, que pode haver uma diferença de concentração de água, ou seja, aquele meio onde a célula vai estar vai levar a água ou a sair mais que entrar ou a entrar mais que sair. Então, vai tender o movimento da água apenas em uma direção, fazendo com que a célula inche ou encolha. Esse processo efetivo de movimentação de água, causado por sua diferença de concentração, é denominado osmose. Então, o que é a osmose? A osmose vai ser esse movimento da água gerado por uma diferença de concentração das moléculas e dos íons relacionados ali das moléculas osmoticamente ativas. Então, essa diferença de concentração vai fazer com que a água se mova em direção a um dos lados da membrana. Para dar exemplo de osmose, vamos assumir as condições mostradas na figura 4.10, com a água pura de um lado da membrana e solução de cloreto de sódio do outro lado. As moléculas de água passam facilmente através da membrana celular para o outro lado, enquanto os íons sódio e cloreto só passam com dificuldade. Assim, a solução de cloreto de sódio é na verdade uma mistura de moléculas de água permeável e de íons sódio e cloreto não permeáveis, sendo a membrana tida como seletivamente permeável para a água, mas bem menos para os íons sódio e cloreto. Contudo, a presença de sódio e de cloreto deslocou parte das moléculas de água do lado da membrana no qual estão presentes esses íons, e por conseguinte, reduziu a concentração das moléculas de água para menos do que a concentração de água pura. Como resultado, na figura 4.10, mais moléculas de água se chocam com os canais do lado esquerdo, onde está a água pura, do que do lado direito, onde a concentração de água foi reduzida. Dessa maneira, o movimento efetivo da água ocorre da esquerda para a direita, ou seja, ocorre a osmose da água pura para a solução com cloreto de sódio. Então aqui a gente vai explicar o que foi dito. Na figura 4.10, a osmose na membrana celular, quando solução de cloreto de sódio é colocada de um lado da membrana e a água colocada do outro lado. Então existe uma membrana, essa membrana ela é seletivamente permeável para a água. Então isso quer dizer que a água vai atravessar com muita facilidade nela, entretanto, os íons do cloreto de sódio aqui vão encontrar enorme dificuldade para atravessar. Então a gente vai considerar apenas o movimento da água. Como a concentração de cloreto de sódio é muito maior do lado esquerdo,
e do lado direito é muito maior concentração de água, os íons cloreto de sódio vão ir batendo na membrana, mas a membrana é seletivamente permeável, não vão permitir esse movimento efetivo de cloreto de sódio. Entretanto, como aqui do lado esquerdo tem muitas moléculas de água, as águas vão bater nessa membrana e vão conseguir atravessar, já que é uma membrana seletivamente permeável. Então, a água vai tender a atravessar pelo movimento de osmose do lado onde está menos concentrado para o lado onde está mais concentrado a solução de cloreto de sódio. Então, vai ser o movimento da água através dessa membrana seletivamente permeável. Então, como do lado esquerdo tem mais moléculas de água, essas moléculas vão se chocar mais com a membrana e como a membrana é seletivamente permeável à água, a água vai se difundir e vai atravessar para o lado direito da figura. Pressão osmótica. Se na figura 4.10 fosse aplicada a pressão sobre a solução de cloreto de sódio, a osmose da água para essa solução poderia diminuir, parar ou até mesmo se inverter. A quantidade exata de pressão necessária para interromper a osmose é conhecida como pressão osmótica da solução de cloreto de sódio. A principal diferença de pressão contrária à osmose é mostrada na figura 4.11, que mostra a membrana seletivamente permeável separando duas colunas de líquido, uma contendo água pura e a outra contendo uma solução de água e qualquer soluto que não possa penetrar na membrana. A osmose de água da coluna B para a coluna A faz com que o nível de líquido nas colunas fique cada vez mais diferente, até que, eventualmente, a diferença de pressão desenvolvida entre os dois lados da membrana seja suficientemente intensa para se opor ao efeito osmótico. A diferença de pressão através da membrana nesse ponto é igual à pressão osmótica da solução que contém o soluto não difusível. Então, aqui, ele citou a figura 4.10, que está ocorrendo esse movimento da água, da esquerda para a direita. Entretanto, se fosse aplicada uma pressão desse lado, esse movimento da água poderia diminuir e, se fosse aplicada uma pressão maior, poderia chegar a um ponto a cessar esse movimento, porque a pressão impediria a água de passar por essa membrana seletivamente permeável. Então, quando fosse aplicada uma pressão suficiente aqui para a água parasse de passar, essa seria a pressão osmótica. Aqui na figura 4.11 é uma demonstração da pressão osmótica causada por osmose em membrana semipermeável. Então aqui tem uma estrutura de vidro, uma coluna de água, separadas por uma membrana semipermeável, e desse lado existem moléculas osmoticamente ativas. E então, a tendência da água, como a molécula não pode atravessar essa membrana, só a água pode atravessar, a tendência da água vai ser, pela função da osmose, atravessar essa membrana para sendo atraída pela molécula osmoticamente ativa. Com isso, a quantia de água desse lado vai atravessar até certo ponto onde essa pressão existente vai equilibrar um lado do outro. Então, essas moléculas vão estar, entre aspas, puxando a água. E como aqui a água é pura e aqui existem as moléculas osmoticamente ativas, as moléculas osmoticamente ativas vão estar atraindo a água. Aqui, mais água se chocando, a tendência vai ser atravessar mais até chegar a um ponto onde a pressão de um lado não vai permitir com que a água continue atravessando mais de um lado para o outro. E aí, o movimento da água se iguala. A mesma quantia de água indo de um lado é a mesma quantia de água indo do outro. E assim, vai se desenvolver uma pressão de um dos lados da membrana. Então, aqui, essa diferença causada pela molécula osmoticamente ativa vai ser chamada a pressão osmótica causada. Então, agora, a importância do número de partículas osmóticas, concentração molar, na determinação da pressão osmótica. A pressão osmótica exercida pelas partículas em solução, sejam elas moléculas ou íons, é determinada pelo número dessas partículas por unidade de volume de líquido, e não pela massa das partículas. Então, as moléculas, sejam moléculas ou íons, osmoticamente ativos, ou seja, que tendem a atrair água, elas vão ser consideradas não pela sua massa, se possui uma massa grande ou uma massa pequena, e sim pelos números.
Então, 10 moléculas, por exemplo, vai depender se são 10 moléculas grandes ou se são 10 moléculas pequenas. O importante ali vai ser a quantia, vai ser o número 10. A razão para isso é que cada partícula em solução, independentemente de sua massa, exerce em média a mesma quantidade de pressão contra a membrana. Isto é, partículas grandes com mais massa do que partículas pequenas se movem com velocidade menor. As partículas pequenas movem-se com maior velocidade, de modo tal que suas energias cinéticas médias, determinadas pela equação energia cinética média, é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, são as mesmas para cada pequena partícula, bem como para cada partícula maior. Então aqui está explicando por que a pressão vai ser determinada pela quantia e não pela massa. Porque a relação massa e velocidade vai ser opostas nos dois. Então, quanto maior a massa de uma molécula, menor vai ser a velocidade dela se mover, e quanto menor a massa da molécula, maior vai ser a velocidade. Então, com isso, vai existir essa energia cinética média. Porque enquanto uma tem maior massa e menor velocidade, outra vai ter menor massa e maior velocidade, e assim, com isso pode-se considerar apenas o número de moléculas e não a massa delas. Consequentemente, o fator que determina a pressão osmótica de uma solução é a concentração da solução em termos do número de partículas, que é o mesmo que concentração molar no caso de molécula não dissociada, e não em termos de massa dissoluta. Então, o que vai ser considerado vai ser o número de partículas. Osmolalidade, o osmol. Para expressar a concentração de solução em termos do número de partículas, a unidade chamada osmol é usada no lugar de gramas. Então, a concentração da solução relacionada ao número de partículas, no lugar de se usar gramas, vai se usar a unidade chamada osmol. Um osmol é o peso de uma molécula grama de soluto osmoticamente ativo. Então, uma molécula grama de um soluto osmoticamente ativo vai equivaler a 1 osmol. Desse modo, 180 gramas de glicose, que é uma molécula grama de glicose, corresponde a uma molécula grama de glicose, equivale a 1 osmol de glicose, porque a glicose não se dissocia em íons. Então, como a glicose não se dissocia, os 180 gramas de glicose equivale a uma molécula grama de glicose. E com isso, equivale a 1 osmol de glicose, já que ela não se dissocia. Se dissociar, aí a gente vai ver o caso aqui. Caso um soluto se dissocie em 2 íons, uma molécula grama desse soluto vai corresponder a 2 osmóis, porque o número de partículas osmoticamente ativas agora é 2 vezes maior do que para o soluto não dissociado. Então, aqui nesse caso, se a molécula se dissocia, uma molécula grama vai ser 2 osmóis. Por quê? Porque quando a molécula se dissocia, ela se dissocia nas duas partes e cada parte dela vai ser 1 osmol. Então, 1 osmol mais 1 osmol vai somar os 2 osmols caso a molécula se dissocie. Assim, quando totalmente dissociado, uma molécula grama de cloreto de sódio, 58,5 gramas, é igual a 2 osmóis. Então, cloreto de sódio, quanto se dissocia no cloreto e no sódio, vão ali equivaler a 2 osmóis, já que o cloreto de sódio vai se dissociar. Nesse caso, a solução contém 1 osmol de soluto dissolvido em cada quilograma de água, conhecida por ter osmolaridade de 1 osmol por quilograma. E a solução com 1 sobre 1000 osmol dissolvido por quilograma tem a osmolaridade de 1 miliosmol por quilograma. Então, aqui só explicando. Um osmol no soluto dissolvido em 1 kg de água vai ter osmolaridade de 1 osmol por quilograma, e no caso de 1 sobre 1000 osmol por quilograma, vai ser 1 miliosmol por quilograma. A osmolaridade normal dos líquidos deste intracelular é cerca de 300 miliosmol por quilograma de água. Então, nos líquidos extra e intracelular, a osmolaridade
média ali vai ser de cerca de 300 miliosmol por cada quilograma de água. Então, em cada quilograma de água, em cada quilo de água, vão ter cerca de 300 miliosmols. Relação entre osmolalidade e pressão osmótica. A temperatura normal do corpo, 37 graus Celsius, a concentração de 1 osmol por litro vai causar 19.300 mm de mercúrio de pressão osmótica de solução. Da mesma maneira, a concentração de 1 miliosmol por litro é equivalente a 19,3 mm de mercúrio de pressão osmótica. Então, 1 osmol por litro vai gerar a pressão de 19.300 mm de mercúrio, enquanto 1 miliosmóis vai gerar o equivalente a 19,3 mm de mercúrio, que é a medida ali da pressão osmótica. Ao se multiplicar esse valor pela concentração de 300 miliosmóis dos líquidos do corpo, esses 300 miliosmóis é o citado aqui em cima, que nos líquidos interestelar são cerca de 300 miliosmóis por água. Então, 1 miliosmol equivale a 19,3 mm de mercúrio. No corpo, a 300 miliosmóis no líquido do corpo. Então, obtém-se a pressão osmótica total dos líquidos corporais, calculada como sendo 5.790 mm de mercúrio. Então, como 1 miliosmol equivale a 19,3 mm de mercúrio, no corpo, como tem 300 miliosmóis, como 300 vezes 19,3 mm de mercúrio vai dar esse valor, que vai ser a pressão osmótica encontrada no corpo, 5.790, que é o valor esperado para o corpo. O valor medido é, no entanto, cerca de 5.500 mm de mercúrio. Então, o valor esperado seria 5.790. Entretanto, quanto medido, o valor é 5.500. A gente vai ver por quê. A razão por essa diferença é que muitos dos íons no líquido do corpo, como os íons sódio e cloreto, são muito atraídos uns pelos outros. Consequentemente, eles não podem se mover de forma intimamente livre, sem qualquer restrição nesses líquidos e gerar sua pressão osmótica potencial total. Então, alguns íons são muito atraídos e, com isso, eles não vão gerar sua pressão osmótica total e vai haver essa diminuição. Então, por isso que o valor que seria o valor calculado, que seria 5.790, na verdade, em média, vai se apresentar como 5.500. Por essa razão, em média, a pressão osmótica real dos líquidos corporais fica de cerca de 0,93 vezes o valor calculado. Então, por isso existe essa diferença. O termo osmolaridade é a concentração osmolar expressa em osmóis por litro de concentração, em vez de osmóis por quilograma de concentração. Apesar de, em termos precisos, serem osmóis por quilograma de água, osmolaridade, que determinam a pressão osmótica nas soluções diluídas, como as existentes no corpo, a diferença quantitativa entre osmolaridade e osmolaridade é de menos de 1%, em razão de ser bem mais prático medir a osmolaridade do que a osmolalidade. Ela é mais utilizada na maioria dos estudos fisiológicos. Então, aqui está explicando a diferença dos termos osmolaridade e osmolalidade, um com R, um com L. Então, a osmolaridade vai ser o osmol por litro de concentração, enquanto a osmolalidade vai ser o osmol por quilograma de concentração. Então, essa diferença de litro para quilograma, o osmol por litro vai ser a osmolaridade e o osmol por quilograma vai ser a osmolalidade. Nos estudos fisiológicos são mais usados a osmolalidade. Então, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. No próximo tópico a gente vai trabalhar o transporte ativo de substâncias através da membrana. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem um like. Siga a gente no Instagram, deixem um comentário aí embaixo do que acharam, do que pode mudar. Qualquer dúvida também pode deixar, que a gente está sempre disponível. No mais, muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo, continuando a matéria.